A Páscoa tem sua origem em um momento crucial narrado no livro de Êxodo, capítulo 12. A Páscoa tem sua origem em um momento crucial da história, o fim de 430 anos de cativeiro dos hebreus no Egito, das quais eram escravos do Egito. A palavra hebraica Pesach significa literalmente passar por cima, ou pular, referindo-se ao dia em que Deus interveio para libertar seu povo. Naquela noite, a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos, cairia sobre a terra. Mas os hebreus foram instruídos a realizar a celebração, o início que algo que a posterior não teria mais fim. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar os umbrais das portas com seu sangue, um sinal para que o mensageiro da morte passasse por cima daquela casa. Esses dois ingredientes, o cordeiro sem defeito e o sangue, eram dois simbolismos importantes. Muitos séculos depois, o mundo entenderia do seu significado. A ordem de Deus foi clara. A refeição deveria ser feita com trajes de viagem, sandálias nos pés e cajado na mão, pois a saída e a libertação do Egito seria imediata. À mesa, cada ingrediente carregava um simbolismo. O cordeiro representava a vida entregue para a salvação. As ervas amargas, a dureza da escravidão e o pão sem fermento, o ázimo, a pressa da partida, sem tempo para a massa crescer. O elo eterno, da libertação no Egito ao sacrifício de Cristo. Para compreendermos a Páscoa, precisamos olhar para uma tradição milenar. Desde a sua instituição por Deus no livro de Êxodo 12, o povo judeu vinha e vem cumprindo rigorosamente essa ordenança ano após ano. Por séculos, as famílias se reuniam para relembrar como Deus os libertou de 430 anos de escravidão no Egito, usando o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas para protegê-los da última praga. Era um memorial de gratidão, mas também uma sombra do que haveria de vir. O momento crucial dessa história acontece quando Jesus, ciente de que sua hora havia chegado, prepara cuidadosamente a celebração com seus discípulos. Momentos antes de ser preso e crucificado, Jesus reuniu o grupo no cenáculo para o que conhecemos como a última ceia. Naquela mesa, ele não estava apenas repetindo um rito antigo, ele estava, de forma magistral, ressignificando os elementos. Ao partir o pão, Jesus declarou: "Isto é o meu corpo, dado por vós." Lucas 22:19. O pão, que antes lembrava a pressa da saída do Egito, agora representava sua própria entrega. Ao oferecer o vinho, afirmou ser o sangue da nova aliança. Lucas 22:20, que substituiria definitivamente o sacrifício de animais. Jesus se revelou como o verdadeiro Cordeiro de Deus. João 1:29, cujo sacrifício não libertaria apenas um povo de um império terrestre, mas toda a humanidade do cativeiro do pecado e da morte. A grande mudança ocorreu na ordem dada por Jesus. A partir dali, aquela celebração deveria ser feita em memória da sua morte e ressurreição. Ele transformou um memorial de libertação física em um selo de esperança espiritual. Hoje, ao celebrarmos, olhamos para trás, para a vitória da cruz e do túmulo vazio, mas também olhamos para a frente. Celebramos com a certeza de que esta ordenança deve ser mantida até que ele venha, no dia em que finalmente levará o seu povo para si, consumando a libertação definitiva em sua glória eterna. Para selar a importância espiritual dessa união profunda entre o Criador e a criatura, ele deixou um ensinamento vital sobre a comunhão. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é uma verdadeira comida, e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 a 56. A vitória de Jesus sobre a morte não é um privilégio restrito, mas um convite universal.
estendido a todos os povos, línguas e nações. No reino de Deus, as barreiras humanas se desfazem. Não há distinção de raça, cor ou etnia. A mesa que Jesus preparou é vasta e generosa, oferecendo um lugar para cada homem e cada mulher que desejar fazer parte dessa comunhão com Ele. Participar dessa mesa é aceitar o chamado para a liberdade e para a vida eterna. É o convite para que cada coração, vindo de qualquer lugar da terra, encontre em Cristo o seu lar e a sua redenção. A Páscoa é, enfim, a festa da unidade, onde todos somos um só povo, unidos pelo sacrifício daquele que nos amou primeiro. Do cálice à coroa, o sacrifício e a vitória do Messias. Após a celebração da ceia, o cenário de comunhão dá lugar ao peso da agonia. Jesus retira-se para o jardim do Getsêmani. Ali, em profunda oração, ele antecipa o cálice do sofrimento que está prestes a beber. É o momento da traição. Com um beijo, símbolo de amizade distorcido pela ganância, Judas Iscariotes o entrega às autoridades. Jesus é preso e levado a julgamentos apressados e injustos diante do Sinédrio e, posteriormente, de Pôncio Pilatos. Mesmo sem encontrar culpa nele, o sistema cede ao clamor da multidão, trocando o autor da vida por um criminoso. O martírio que se segue é de uma brutalidade indescritível. Jesus é submetido a açoites que laceram. Seu corpo, uma coroa de espinhos, é cravada em sua fronte, em zombaria à sua realeza. E ele é forçado a carregar o próprio instrumento de morte pelas ruas de Jerusalém. No Calvário, o Deus que se fez homem é pregado na cruz entre dois ladrões. O sangue que ele mencionara na ceia começa a ser derramado, não mais em um cálice, mas sobre a terra, cumprindo sua missão como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ao dar seu último suspiro, ele brada: está consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava finalmente aberto. O corpo de Jesus foi depositado em um sepulcro cavado na rocha, lacrado por uma grande pedra e vigiado por guardas. Durante todo o sábado, o silêncio e a tristeza pareceram vencer. Mas, ao romper da alva do terceiro dia, o impossível aconteceu. A terra tremeu, a pedra foi removida e o sepulcro foi encontrado vazio. Jesus ressuscitou, vencendo a morte e o pecado de uma vez por todas. Ele apareceu aos seus discípulos, provando que a morte não tinha poder sobre ele. Essa vitória é a base da nossa esperança. A ressurreição de Cristo não foi apenas um evento isolado, mas a garantia de que a promessa feita por ele é real e eterna, como ele mesmo declarou em sua autoridade divina: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 a 26. O sacrifício no Calvário foi o preço, mas a ressurreição é o triunfo. A Páscoa, que começou com o sangue nos umbrais do Egito, atinge sua plenitude na luz que emana do túmulo vazio. Jesus está vivo e, por causa dele, todos os que nele creem também viverão eternamente. Ao longo dos séculos, a essência da Páscoa tem enfrentado um processo de substituição preocupante. Ano após ano, a humanidade tem trocado e ignorado os verdadeiros símbolos instituídos por Deus por elementos que nada comunicam sobre a nossa redenção. Esse é um precedente perigoso para as novas gerações, que correm o risco de crescer sem entender o real significado da libertação e do sacrifício, perdendo de vista a base espiritual desta celebração de tradição judaico-cristã. O que nasceu como um decreto divino de liberdade em Êxodo e foi reafirmado por Cristo é um memorial eterno e não um evento comercial. Jesus não nos pediu para celebrarmos tradições humanas, mas para mantermos viva a memória de sua entrega no Calvário. Ao permitir que distrações modernas ocupem o lugar da verdade bíblica, distanciamos nossos filhos da mensagem de que fomos comprados por um alto preço. Conforme registrado nos Evangelhos, Jesus foi claro ao estabelecer o que deveria permanecer no coração do seu povo. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19.
Resgatar a Páscoa é voltar à mesa da comunhão e ao pé da cruz. É ensinar que a nossa esperança não reside em uma data comercial apenas, mas no Cordeiro de Deus que venceu a morte. Que o memorial de Cristo prevaleça para que as novas gerações conheçam a verdadeira passagem da escravidão para a liberdade eterna.